estudamos aqui, nós vamos dar aqui algumas dicas. Livro de Lucas, capítulo de número 11. Já estou indo ao seu encontro. Glória a Deus. Capítulo 11 e o versículo de número 14. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada aqui. Glória a Deus. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, o pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Nós vamos ler esta mesma história, mas contada também, por Mateus, no capítulo 12 e no versículo de número 22. Mateus 12, versículo de número 22. Vamos ver a abordagem de Mateus sobre este assunto. Olha o que diz a Bíblia: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, grave isso, os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Assim diziam os fariseus. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Então chega aqui no ponto que eu quero abordar nessa manhã. Vou ler logo a partir do versículo 31, diz assim: portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. A Bíblia diz que ele será um réu de pecado eterno. Antes de nós aprofundarmos, eu quero começar esse estudo sobre algumas perguntas, uma temática, podemos dizer assim. O tema desse estudo é a blasfêmia contra o Espírito Santo, O que é uma blasfêmia? Nós vamos falar. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Talvez você pode fazer essa pergunta, mas será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Quem não pode cometer este pecado? Quem pode cometer este pecado? Porque existem pessoas que podem, nem todo mundo pode cometer esse pecado, nós vamos aprender aqui. O que leva alguém a cometer este pecado? Por que não haverá perdão para este pecado? São as perguntas, É uma mensagem que tem uma mensagem temática, mas uma mensagem pautada mais em perguntas, que também era
a forma que Jesus mais ensinava, ele fazia perguntas, ele dizia: por quem expulsam os vossos filhos então? O que vocês entendem, o que vocês dizem? Jesus, ele sempre gostava de ensinar, fazendo perguntas, para ele poder ter uma noção do que as pessoas estavam pensando ou entendendo sobre alguns assuntos, né? Isso como homem, porque como Deus, ele sabe de todas as coisas, e para as pessoas também terem a explicação certa daquilo, porque na sequência ele sempre dava, na maioria das vezes, uma resposta para o assunto. Primeiro, o que é uma blasfêmia, pastor? Vamos lá. O que é uma blasfêmia? Uma blasfêmia, etimologicamente falando, quer dizer uma palavra proferida que ofende fortemente uma divindade, insulto a uma religião ou tudo que se pode ser considerado sagrado. Então, blasfêmia é uma ofensa àquilo que é sagrado. Blasfêmia significa falar mal de coisas sagradas. Isto é uma blasfêmia. É você empreender, vamos dizer aí, uma perseguição de caráter moral contra alguém, contra uma pessoa que seja uma pessoa considerada santa, uma pessoa que é uma divindade, nesse caso, o Espírito Santo. É insultar o Espírito Santo. Mas a blasfêmia, né, no texto bíblico, era atribuir ao diabo uma obra de Deus, ou atribuir uma obra de Deus ao diabo. Quer dizer o quê? Que Jesus estava expulsando demônios pelo dedo de Deus, ele falou pelo Espírito de Deus. Então o que acontece? Os fariseus disseram que era o diabo que estava, ou Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu, que quer dizer o pai das moscas, ou o príncipe dos demônios. Uma acusação muito pesada contra Jesus, contra o Filho de Deus. Isso aí, só abrindo um parênteses na mensagem, a gente tem que entender que nem todo mundo vai, de fato, aceitar aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. E nesse caso aqui foram os religiosos. Então, primeira resposta, blasfêmia, é um insulto, né? E no sentido aqui da Bíblia, é atribuir uma obra de Deus ao diabo, dizer que o que Deus está fazendo não é Deus, é o diabo que está fazendo isso aí, é o diabo que está curando, é o diabo que está expulsando os demônios dele aí. Então Jesus até deu um ensino dizendo que uma casa dividida entre si, ela não subsiste. Quer dizer que eu lutando contra mim mesmo, eu nunca vou crescer, ou eu lutando contra as pessoas que estão defendendo a mesma causa que eu, essa casa não irá subsistir. Nós como igreja, se ficarmos lutando uns contra os outros, nós não iremos subsistir. Segundo, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Talvez você já tenha se feito essa pergunta, mas será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Primeiro, uma pessoa que pergunta com certa preocupação se blasfemou contra o Espírito Santo, eu vou te dar a resposta: jamais essa pessoa blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence a gente de pecado. Se alguém blasfemou contra o Espírito Santo, ele não vai ter mais consciência do pecado. Por isso que ele vai ser um réu de pecado eterno. No próximo tópico a gente vai falar mais profundo sobre isso. Então, se você está preocupado, se blasfemou contra o Espírito Santo, eu te digo, você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque não tem como blasfemar contra o Espírito Santo e depois ficar, nem que seja com um peso na consciência: nossa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, sendo que ele que convence do pecado, essa pessoa de fato não blasfemou. Se blasfemou, ele não vai ter mais consciência de pecado, porque o agente que opera esta obra no coração dele foi ofendido, né? Então, por isso, ele não vai ter mais consciência do pecado. Então, se você se pergunta: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu cometi esse pecado? Você não cometeu este pecado. Outra pergunta, né? Quem pode cometer este pecado? Existe sim
um grupo de pessoas que podem cometer esse pecado e outros que não podem cometer este pecado. Primeiro, esse pecado, ele é cometido por uma pessoa religiosa. Ele não pode ser cometido por um incrédulo. O que é isso? Muitas vezes, talvez você já ouviu alguém dizer, alguém passou na frente da igreja ali, né, e disse que o que estava operando aqui era o diabo. Ele viu o irmão pulando, saltando, dando glória a Deus, né, não dando glória a Deus, mas pulando, saltando, sapateando, porque isso acontece também em um culto. E ele disse, aquilo ali tem no terreiro de macumba, aquilo dali é igual no terreiro de macumba, isso ali é demônio. Ele não tem entendimento. E se você não sabe, o diabo, ele é imitador. Muitas pessoas se pulam, rodopiam. Eu já vi algumas manifestações por vídeos no terreiro de macumba, e é parecido com o que acontece dentro da igreja. Só que o diabo, ele é um imitador. Ele vive imitando. Ele é um pirata, ele é pirateador. Então lá é o diabo, sim. Lá é simplesmente a imitação, porque o original é aqui. O Espírito Santo é original. Lá é a imitação, os espíritos malignos. Mas aqui é o Espírito Santo. Pode acontecer de alguém estar endemoniado e fazer isso? Pode. Mas se o fogo de Deus estiver operando, vai cair por terra, como já aconteceu, de uma situação de uma mulher estar falando em línguas, e nós ali identificarmos que era o diabo. Ela caiu endemoniada, né? E começou a gritar. E eu lembro que o pastor falou assim, olha, tu, Satanás, está aqui tentando falar em línguas. Fala em línguas aí, como é que tu quer imitar os crentes? E a mulher falou em línguas estranhas. Então, a igreja precisa de um dom, chamado dom de discernimento espiritual, para não dizer que é o diabo quando é Deus, e para não dizer que é Deus quando é o diabo que está operando. Mas em outra mensagem a gente pode estar falando mais sobre a importância deste dom de discernimento. Então, uma pessoa que não tem conhecimento das coisas de Deus, ele não tem como ele cometer esse pecado. Você vê que esse pecado foi cometido por pessoas religiosas, pessoas que tinham um certo conhecimento, pessoas que até tinham nas suas mãos a palavra de Deus, que eram os fariseus, os que ensinavam naquela época, e eles pegaram e disseram que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebub. Agora, outra pergunta que está aqui. O que leva essa pessoa a cometer este pecado? O que leva? A inveja. Porque aqui ele atribuiu ao diabo o que Deus estava fazendo. Ele estava com inveja de Jesus. Eles se entregaram quando Nicodemos foi lá e disse, olha, nós, isso no plural, nós bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então eles tinham entendimento, eles estavam procurando matar Jesus, movidos por inveja. Até Pilatos, que nem crente era, sabia que eles tinham entregado Jesus por inveja. O que vai levar pessoas a cometerem a blasfêmia contra o Espírito Santo é não aceitarem o que Deus está fazendo na vida de outra pessoa ou em outro ministério. É isso que leva alguém a cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, a inveja. E eu conscientemente vou dizer que não é Deus que está usando o meu irmão, sendo que eu sei que aquilo é uma obra de Deus. Eu digo, isso aí não é de Deus, é o diabo, e vou espalhar para as pessoas que é o diabo, sendo que eu sei que é Deus. Então o incrédulo não vai cometer esse pecado porque ele não tem entendimento, ele é ignorante. E o que a Bíblia diz? Jesus disse que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O apóstolo Paulo disse isso. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas notifica que todos se convertam, se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é a inveja que vai levar pessoas a blasfemarem contra o Espírito Santo. Os fariseus sabiam que era Deus que estava fazendo aquela obra, que estava expulsando demônios, que estava curando os enfermos, mas ele disse, não é Deus não, isso é o diabo que está usando Jesus aí, isso é o diabo. E pode acontecer de um irmão olhar Deus usando o outro, ele acompanhar o crescimento daquele irmão e por inveja dizer, não é Deus que está usando esse irmão, não, é o diabo que está usando ele, simplesmente por inveja. A outra pergunta é, por que que não haverá perdão? Nós respondemos, quem comete esse pecado, quem pode cometer, só pessoas que têm um entendimento, e o que move é a inveja, a
falar mal do ministério do outro e dizer que é o diabo, quando é Deus, a gente tendo consciência. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado inconsciente, é um pecado consciente. Eu sei que é Deus, mas eu digo que é o diabo porque eu estou com inveja, eu não quero que o ministério do meu irmão cresça, eu não quero, então isso acontece. Agora a pergunta final é: por que não tem perdão? Vamos entender isso de uma forma bíblica e de forma bem consciente. Primeiro, lá no livro de Samuel, um dia Eli advertiu os seus filhos e disse: olha, se você pecar contra outro homem, tem juízes. Mas se você pecar contra Deus, ali que era o Espírito Santo, quem é que vai julgar? Quem é que vai intervir por vocês? Isto quer dizer que se eu pecar, se eu insultar a obra do Espírito Santo, quem então fará a obra em mim? Isso consciente, não é inconsciente. Eu consciente dizer que é o diabo, sendo que é o Espírito Santo. Então agora, quem vai interceder por mim? Quem vai me convencer do pecado? Então por isso que eu vou ser um réu de pecado eterno. Não é por causa apenas deste pecado. Por que eu vou ser um réu de pecado eterno? Porque eu não vou mais me convencer de pecado nenhum. Não é só daquele pecado. A partir daí, eu vou cometer vários pecados, muitos pecados. E todos estes pecados não terão perdão, não porque Deus não perdoe, mas porque eu não vou ter mais a consciência de pecado, meu irmão. Se você pecar contra o Espírito Santo conscientemente, se você com inveja começar a dizer que é o diabo, sabendo que é Deus, é difícil até cometer esse pecado, mas alguém tem a audácia de cometê-lo. Os fariseus cometeram. Então, ninguém, na verdade,